Bom, a nossa reflexão hoje será sobre depressão. Vamos falar um pouquinho, né? Eu não sou também especialista nessa área, estudei um pouquinho para poder falar com vocês, né? É que as pessoas elas têm uma visão diferente de depressão, né? Uma visão que não é a visão real, né? Depressão é uma coisa que estraçalha a vida da pessoa. E ela não é gerada, né? Não tem uma origem, né? Quando ela é uma coisa extremamente patológica, né? É uma coisa crônica, né? Aí é diferente, né? Mas quando ela é adquirida, né? Através um problema profundo, uma decepção, um medo, né? Fobias, né? Que acabam levando ela sendo pressionada, né? Ela acaba entrando numa depressão. E tem pessoas que não conseguem voltar disso, não é? Tem pessoas que não conseguem voltar. Eu já conheci várias pessoas que não conseguiram voltar desse estágio por causa da pressão, por causa de um trauma que sofreram, né? Então, isso daí é uma coisa que precisa de tratamento. As pessoas confundem isso com a questão que não, uma pessoa cristã, uma pessoa que tem fé em Deus, não vai ter é, depressão, mas a gente vê na Bíblia vários profetas e pessoas que sofreram de depressão. Né? Só você ler que você vai ver que pessoas com todos os sintomas de depressão. Né? Nós vamos continuar nesse estudo e vamos falar um pouco mais sobre isso, mas são coisas que, poxa, a gente precisa parar e pensar. A depressão é conhecida pelos sintomas descritos como apatia, irritabilidade, né, perda de interesse, seja qual interesse sexual, alimentar, né, ideias agressivas, se torna uma pessoa agressiva em alguns momentos, né, desolação e múltiplas queixas somáticas, né, que vão se somando, coisas que vão se somando a esses sintomas, tipo insônia, fadiga, anorexia e tantos outros sintomas que acabam se deflagrando com a depressão, né? Não é simples, você até para um psiquiatra, para um terapeuta, né, um psicólogo, não é simples você conseguir diagnosticar a depressão, até porque a pessoa demora muito às vezes a chegar a pedir ajuda, porque a própria família inibe. Não, isso é frescura, isso não é uma coisa. Não é real isso. Depressão é uma coisa real, depressão é uma coisa que pode levar a um óbito e leva a uma loucura, entendeu? Por as pessoas não aceitarem, não entenderem que é uma doença. Sabe, nós já vivemos isso, ainda vivemos isso com a dependência química, né? A dependência química, ela, por boa parte da maioria das pessoas, não é vista como uma doença. Então você não dá atenção que essa pessoa precisa de tratamento. Lógico, é um tratamento completamente diferenciado da depressão, mas ele precisa de tratamento. A depressão não é uma questão da pessoa querer o tratamento, porque ela perde um pouco essa noção. Entende? Porque ela não tem apatia nem por si próprio, né? Nem por si próprio ela tem apatia, né? Então, poxa, fica difícil para essa pessoa se preocupar com as pessoas se ela não se preocupa consigo mesmo, né? Então, não é uma coisa dela querer tratamento, né? É uma pessoa que ela não tem vamos colocar, esse start, né, de buscar. Tem alguns que estão num estágio razoável, que vê que podem buscar ajuda e buscam ajuda. Outras não, outras entram num mundo diferente, né? E por isso nós precisamos entender essas pessoas e não julgá-las, né? Poxa, você às vezes está dentro de uma igreja, tem pessoas que são de uma igreja como eu, né? E a gente vê que, às vezes, a ignorância das pessoas criam um abismo enorme e rotulam essa pessoa como uma pessoa, essa pessoa é doente, é cheia de problema, ou então leva para uma questão espiritual, né? Espiritualiza isso, demoniza isso, né? Quando isso é uma
doença. Né? Então a gente precisa ter noção disso daí e respeitar, né, as pessoas e não querer colocar tudo numa panela, porque você não pode colocar tudo numa panela. As questões são uma diferente das outras, né? A gente está falando de ser humano, que é mutável, ele nunca está igual em nenhum instante, sempre ele está mudando. Né? Porque o nosso cérebro muda, ele muda. Às vezes para melhor, às vezes para pior. Então, quando você tem uma patologia psicológica, psíquica, sabe? Então, poxa, você não espera, não dá para esperar dessa pessoa uma racionalidade, né? Porque essa pessoa está fora de si. Ela está num momento difícil. Pare para pensar que às vezes até você teve algum tipo de comprometimento nisso, você teve algum tipo de responsabilidade. Porque às vezes a gente é tão duro com uma pessoa, tão agressivo com uma pessoa, que a gente acaba criando nessa pessoa um medo. E é justamente isso que vai desencadear uma depressão. Então pense sobre isso, reflita. É muito importante que a gente reflita sobre essa situação da depressão. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto, que eu acho muito interessante a gente trazer aí à luz sobre depressão. Eu vou pegar alguns autores, estou pegando alguns autores que possam nos dar luz em relação a isso, e vamos falar também sobre a postura, sabe, das pessoas que têm fé, né, têm fé em Deus, e acabam rotulando a pessoa com depressão, demonizando essas pessoas. Então, que você possa, sabe, refletir sobre isso, e nos encontramos no próximo vídeo. Um forte abraço para você.